Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 1º de setembro, o primeiro dia aí da Semana da Pátria, próximo domingo, dia 7 de setembro, dia da Independência, proclamação da República. Tem vídeos aí que já fiz, no mínimo uns dois, versando sobre esse 7 de setembro, e em diversas passagens eu digo que falo do paradoxo, né, da independência do Brasil, que não obstante ter sido decretado em 7 de setembro de 1989, em que pese o Brasil até hoje sente uma visível necessidade ainda de Portugal, de ir morar em Portugal, de ganhar em euro, de estudar na universidade, na erudita e clássica Universidade de Coimbra. E aí é um dos paradoxos, né? E eu te convido para conhecer esse vídeo que eu falo, né? O grande paradoxo da independência. Independência ou escravatura. Mas hoje estou voltando aqui, notadamente no dia 1º de setembro, o primeiro dia útil dessa Semana da Pátria, do dia 7 de setembro, mas o que me trouxeram no dia de hoje aqui, no finalzinho de início de uma tarde de segunda-feira, foi exatamente o histórico julgamento do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Messias Jair Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, onde o Supremo Tribunal Federal, que é o juiz natural, notadamente a primeira turma, onde tem como relator o eminente ministro Alexandre de Moraes e mais 4 que irão compor a primeira turma, que irá julgar a partir de amanhã o ex-presidente da República pelo crime, ou seja, pela tentativa de abolição, ou por que não dizer, pela tentativa de golpe, notadamente perpetrada em 8 de janeiro de 2023, ou seja, há 2 anos, onde dezenas e dezenas de pessoas estão condenadas a pena de 13 a 17 anos, medidas cautelares e pecuniárias a fim, exatamente porque se deixaram ser induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. E esta é uma das razões e motivação que me fizeram aqui não deixar passar em branco, iniciar, né, na verdade, porque esse julgamento iniciará amanhã, a saber, dia 2, e se estenderá até o próximo dia 12, ou seja, sexta-feira da próxima semana. E o que me motivaram exatamente a falar de dada temática e colocar este julgamento como histórico, e por que não dizer crucial, como também é chamado os 8 réus, incluindo o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, no núcleo crucial. E, em razão disso, denoto o presente julgamento como histórico. Histórico por quê? Exatamente porque somente se falando, se não tivesse, se em tese não tivesse sido interrompido a tentativa de golpe em 8 de janeiro, eu nem estaria aqui fazendo um presente vídeo, tão pouco falando de dada temática. E o que motivara, e o que justifica a existência do julgamento de amanhã, que dá início amanhã, notadamente dia 2 de setembro, se estendendo até o dia 12 do corrente mês, fora exatamente o fato de o presente julgamento está acontecendo amanhã exatamente porque o tipo penal da tentativa de golpe não ultrapassara a seara das preliminares, ou seja, não se consumara, pois se tivesse consumado, nós estaríamos vivendo sob a égide
de mais um regime militar, onde o Brasil já teve a triste, por que não dizer lamentável, oportunidade de passar por expressivos 21 anos de regime militar, logo após o golpe de 1964, que se estendera até idos de 1985. E temos aí, 2 anos depois, houve aí a clássica Assembleia Nacional Constituinte, cujo seu maior protagonista foi Ulisses Guimarães, batizado como o pai da Constituinte, que, para reafirmar a nossa democracia, para reafirmar o nosso Estado Democrático de Direito, fora o grande responsável pela instituição, pela autoria do projeto da Constituinte de idos de 1987, publicada no ano seguinte, onde temos aí iniciada com 250 artigos, 114 somente na ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Emendas já temos aí mais de 100, quase 200 ou mais. Irei atualizar e trazer aqui os bastidores. Mas o fato é que, após a ruptura desse regime, desse nocivo regime militar que durara no Brasil entre o período de 1964 a 1985, nós temos aí uma Constituição com mais de 36 anos, batizada como Constituição Cidadã, Constituição Carta Política. Marco Aurélio, ex-presidente aposentado do Supremo, gostava muito de chamá-la ou de denotá-la como Carta da República. Ou seja, existem diversos adjetivos para chamar a nossa Constituição. Israel, apenas para citar um exemplo, não obstante tenha conseguido a sua independência, depois de mais de 2000 anos dispersos, os judeus dispersos sem terra, pelas clássicas diáspora romana, babilônica, Egito, etc., Deus permitira, quase depois de 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos, que os judeus voltassem para suas terras, a saber, Israel. Notadamente em 14 de maio de 1948, após a intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que na época presidiu o Conselho de Segurança da ONU, e convidara a autoridade de Israel e da Palestina para criar um Estado soberano para cada um. Israel concorda com os contornos e alcance de dada proposta da ONU sobre o comando desse nosso guerreiro brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, gaúcho. E ao revés, os palestinos, céticos, como se encontra até hoje, não aceitaram, e aí fora criado e proclamada a independência de Israel como Estado soberano, notadamente em 14, no ano seguinte, ou seja, no ano seguinte, por meio da resolução da ONU 181 de 2007, e proclamado na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, notadamente os Estados Unidos, México e a UE, ou seja, a União Europeia, entende que, para além de ser considerado o centro financeiro de Israel, por via reflexo também deve ser considerada a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel, por uma questão meramente religiosa, entre essas 3 religiões monoteístas, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde fica a antiga cidade do rei Davi, o Monte Morial, o Domo da Rocha, as mesquitas palestinas, judaicas e islâmicas, e em especial o cenáculo, onde Jesus se encontrava com os seus discípulos e fora palco da última Santa Ceia, daquela lavagem, onde Jesus lavava os pés de seus discípulos.
Mas o fato é que Israel, diferentemente do Brasil, que já temos aí, tivemos mais de 8 constituições, incluindo aí o ato institucional número 5. Mas o fato é que Israel, não obstante tenha mais de 76, 77 anos de existência, até hoje não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Constituição Federal, como nós temos. E aí você deve estar me perguntar, como é que Israel faz o controle de constitucionalidade daquele país? Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance, inclusive em que pese, existe já diversos vídeos aí postados, que eu falo sobre a égide da jurisdição constitucional, do constitucionalismo abusivo de muitos países, notadamente do Oriente Médio, e por que não incluir também Israel, né? A política nem um pouco ortodoxa tomada pelos últimos tempos, nos últimos anos, pelo seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu. E Israel faz o controle de constitucionalidade daquele país, que não obstante não tenha ainda não tenha instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição Federal. Todavia, se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que quando se trata de fazer controle de constitucionalidade dos atos daquele país, se faz com base no clássico e sensível princípio da razoabilidade, oriundo e fruto da Carta de João de Sem Terra de 1215 dos ingleses. E o Brasil tem aí uma Constituição de 88 anos, considerada por nós constitucionalistas. Dr. Marcelo Neves é outro colega da Universidade da Flórida, a saber, Dr. David Landau, grande protagonista da tese do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente naquelas democracias, naqueles estados soberanos, em que, se de um lado o soberano tem legitimidade de fazer uso de decretos e resoluções para governar, todavia, em que pese, se faz extremamente necessário que, conforme esta tese do constitucionalismo abusivo, muitos líderes autocráticos, como é o caso de Putin, outros da Coreia do Norte, às vezes da China, e por que não incluir aí aqui na América Latina, América do Sul, o Hugo Chávez, que perderam a eleição para ser o rival e até hoje não reconheceram. Os Estados Unidos aí, notadamente sob a égide do governo de Donald Trump, enviou navios aí para, em tese, fiscalizar uma espécie de tráfico de drogas que existe na região, onde os Estados Unidos coloca a pessoa do presidente da Venezuela como um dos maiores narcotráficos. Mas isso aí será objeto de outro vídeo aula. Mas voltando aqui para a temática, para o início do julgamento do ex-presidente da República, saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, quando digo que se a respectiva tentativa de golpe tivesse consumado, eu nem estaria aqui conversando com vocês acerca de dada temática. E é por isso que coloco o julgamento que dá início amanhã, se estende até o dia 12 do presente mês de setembro, como histórico, pois ele simboliza e ele nos remonta os 21 anos de regime militar que o Brasil teve a triste oportunidade de passar. E aí me vem aqui à mente uma fala do ex-presidente da República, qual seja Dilma Rousseff, para quem preside o Banco Internacional do BRICS. Mas Dilma Rousseff gostava muito de dizer, abre aspas, mas vale os barulhos das revoluções ao silêncio da ditadura. A contínua me vem na mente aqui, me remontando uma frase de um ex-primeiro-ministro britânico, a saber, sua excelência, Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns de 1947, e ficara conhecido para nos anais da história geral, internacional, com a seguinte frase, abre aspas, abre aspas,
A democracia é o pior dos regimes, o pior dos governos, vírgula, a exceção dos demais, fecha aspas. Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro britânico, estava querendo dizer exatamente o que essa fala, né, o que é referendado por essa fala de Dilma Rousseff, que diz que é melhor os barulhos das revoluções ao silêncio da ditadura. E é exatamente com base nesses colorários, com base nessas premissas de fato, valor e norma, que colocam o julgamento do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, como histórico, pois a resistência do comando da aeronáutica e do exército fizeram com que o Brasil não passasse por essa triste passagem, não fosse mais objeto de um golpe militar. Dito isto, e para que o bem devido aula em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Mas antes de comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, agradeço os mais de 161 mil views ou visualização, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos ao presente canal da Cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões. Dito isto, passo a comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje. Início do julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro e seus generais e demais ajudantes de ordem, que são 7, incluindo o ex-presidente, serão 8 objeto do julgamento da ação penal 2668, que dará início amanhã, se estendendo até o próximo dia 12. Exatamente em razão de o erudito Procurador-Geral da República, a saber, Sua Excelência Paulo Gonet, ter denunciado o ex-presidente da República e ter até em tese o colocado na qualidade de chefe de uma organização criminosa que fora responsável pela tentativa de golpe, ataque aos 3 poderes. E o Procurador-Geral da República, em suas alegações finais, pedira a condenação dos 8 réus. Não obstante, no bojo deste núcleo crucial, como também vem sendo denotado, exista 2 delatores, a saber, Anderson Torres, que era o ajudante de ordem do ex-presidente da República, a saber, Jair Messias Bolsonaro e Anderson Torres. E para quem não sabe, né, para quem faz, existem advogados especialistas que trabalham em delação premiada, e em algumas, o delator, que é um réu, né, e ele é uma espécie de amicus curiae, ou seja, um colaborador da justiça, ele promete, ele assina um termo de compromisso com o Ministério Público e com o Supremo, no caso o relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, para falar a verdade. E aí, com isso, ele teria o benefício de redução de pena e dependendo, né, dos contornos e alcance de dada delação, do que ele disser, se for muito relevante para o deslinde do caso, ele pode até ser beneficiado com o Instituto do Perdão Judicial. Ocorre que, pelo andar da carruagem, e eu fazendo aqui uma dosimetria extraprocessual, pelo que venho acompanhando desde o início do presente processo, entendo que nenhum desses delatores, no bojo desse núcleo crucial em que em tese terá direito a perdão judicial. O melhor das hipóteses em que ambos podem conseguir, no caso desses delatores, é uma redução de 1/3 da pena, mais nada.
exatamente porque houve uma mitigação, ou seja, eles faltaram em alguns momentos com a verdade, e aí foram até objeto, né, de fazer com que um dos ministros que compõe a primeira turma, a saber, o eminente ministro Luiz Fux, em tese está um pouco dividido, mas dividido em tese. Não obstante, diga-se que existe alguma chance, remota chance, de o ministro Luiz Fux pedir vista e até mesmo abrir alguma divergência. Vos digo, na qualidade de advogado constitucionalista e com base no que pude observar na fase cognitiva, por que não dizer delatória ou instrutória do processo, que não vejo em tese muitas possibilidades de Fux pedir a absolvição de nenhum desses 8 réus que serão julgados a partir da manhã. E se em tese Fux pedir vista, abrir alguma divergência, entendo que ele abrirá essa divergência não para tentar absolver nenhum dos 8 réus, mas apenas, repita-se, apenas ou somente para tentar aplicar na dosimetria da pena, que irei falar também um pouco já já o que significa, causa de diminuição de pena, atenuantes para tentar diminuir a pena. E foram exatamente com base nessas premissas, de fato, valor em norma, que criou o título, abre aspas, início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, à luz da dosimetria da pena. Por quê? E por que Alexandre de Moraes, antes mesmo da condenação do julgamento e ulterior condenação dos 7 réus, resolveram aplicar diversas medidas cautelares. E não à toa, um dos 8 réus, a saber, o general Braga Neto, continua preso até hoje, com base no artigo 312 do Código Penal, que é exatamente as medidas, né? Vou falar também por quê, né? Porque Alexandre de Moraes mantém Braga Neto preso até hoje, apesar dele não ter sido condenado, oficialmente ainda condenado, e ele aplicou, por via reflexo também, diversas medidas cautelares em Jair Messias Bolsonaro, bem como a própria prisão domiciliar. E agora houve um reforço nesse fim de semana, depois de um pedido do líder do PT, a saber, Lindenberg de Farias, depois de um ofício expedido pela Polícia Federal, que disse que ele não teria como evitar que Jair Messias Bolsonaro, em tese, fugisse até para a embaixada da Hungria ou dos Estados Unidos, que fica próximo à sua casa, nos termos em que foram deferidas as medidas cautelares de vigia, né? Vigiar o cumprimento das medidas cautelares que foram. Jair Messias Bolsonaro teve como medidas cautelares, primeiro, a suspensão do passaporte, apreensão de celulares e alguns documentos, foi impedido de utilizar redes sociais, de falar com seu filho, Eduardo Bolsonaro, que se encontra residente ao lado de Trump nos Estados Unidos, conspirando contra a soberania do Brasil, contra as instituições democráticas de direito, notadamente o Supremo, e por que não dizer, em especial, na pessoa do relator do processo, a saber, Alexandre de Moraes. Como se Alexandre de Moraes, em tese, julgasse sozinho. Ele, não obstante ser o relator, mas todas as decisões que ele vem tomando é referendada pelos outros 4 ministros, bem como Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, e Luiz Fux. E aí não entendo por que só existe o ataque direto, as críticas diretas à pessoa de Alexandre de Moraes, ou seja, mutatis mutantes, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.
Mas o fato é que criou para gente título, né, o início do julgamento de Bolsonaro, de seus generais, com base na dosimetria da pena e por que, né, Alexandre de Moraes colocaram e vem reforçando, né, diariamente essas medidas. Inclusive agora no fim de semana houve um reforço no sentido de deferir que a polícia se coloque na parte externa da casa, dentro do condomínio, para evitar, porque houve suspeita de que ele pode entrar num veículo e se dirigir até a embaixada dos Estados Unidos ou da Hungria. E aí, para você que não sabe sobre a perspectiva do direito internacional, notadamente do Instituto Internacional do Direito Internacional da Imunidade Diplomática, imagine você se Jair Messias Bolsonaro consegue fugir para a embaixada dos Estados Unidos, que fica em Brasília, a 10 minutos de sua casa, ou da Hungria. Todos ficam em Brasília. O Brasil, a justiça brasileira, não tem competência nem legitimidade de entrar ali. Pois ali é como se fosse a extensão dos Estados Unidos, da soberania do território dos Estados Unidos. E aí criaria um problema gravíssimo sobre a perspectiva diplomática. Ele iria solicitar em ato contínuo um outro instituto do direito constitucional e do direito internacional, que é o salvo-conduto, para ele poder se dirigir, né, até os Estados Unidos. E quem iria mais pegar ele? Ele iria continuar conspirando e não reconhecer o governo, né, seja lá, notadamente se for o PT que se reelegeu o próximo ano. E aqui não estou fazendo nenhuma dosimetria, não estou fazendo nenhuma ponderação de caráter partidário. O que fala aqui é com base na força normativa da Constituição, com base em fatos, e contra fatos não argumentos. Aqui eu nem defendo política partidária, tampouco religião partidária, pois isso é nocivo. Falo com base em políticas econômicas, políticas sociais, políticas jurídicas, políticas internacionais. Bem como, quando falo em religião, não defendo nenhuma denominação religiosa, pois também entendo ser nocivo. Quando estamos a falar de religião, defendo a tese de, não somente a tese de uma democracia sinodal, como uma igreja sinodal, que é aquela que deve marchar, caminhar em uma única direção em prol do interesse comum. É isso. E se você for para o último livro escatológico da Bíblia, é isso que Deus nos orienta, de forma pedagógica. Mas por que Alexandre de Moraes, não obstante Jair Messias Bolsonaro não tenha sido ainda em tese julgado e condenado, aplicou a respectiva medida cautelar? Explico, e como sempre, a resposta de falso alcance, exatamente, não como pena, pois as medidas cautelares, e aí para você também que não é da área jurídica e não sabe, medidas cautelares existe com base no artigo 312 do Código Penal, que é exatamente para evitar fuga, para garantir a aplicação da lei penal, e a natureza jurídica dela não é de pena. Não obstante, existia o instituto instituto jurídico no direito penal, né, da detração, que é exatamente que não se de um lado essas medidas cautelares, a prisão, por exemplo, prisão que a gente chama não pena. Prisão não pena é aquela que se dá na fase do processo, da instrução do processo, na fase do inquérito policial, na fase após a denúncia, na fase da instrução do processo, como chegou isso aqui até agora, e vai dar início amanhã. Então todas essas medidas aqui são cautelares e ela tem natureza jurídica e não pena. E quais são os tipos de prisão cautelares? Prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante delito, prisão administrativa, e essa não cabe em tese habeas corpus. Não obstante elas não tenham a natureza jurídica de pena, mas existe um instituto da detração do direito penal para não permitir o bis idem, ou seja, que o réu não cumpra pena em dobro, como existe também esse instituto, né, do bis idem no direito tributário. O direito penal, por simetria, que é onde defende o bem jurídico mais importante de todos, começando pela vida até a liberdade. Então, deve existir, né, toda uma cognição adequada, toda uma ponderação adequada para entrar
na liberdade de um réu. E aí, por isso que existem essas medidas cautelares, que não obstante ela não tenha natureza jurídica de pena, mas com base no Instituto Penal, do Direito Penal da Detração, quando o réu cumpre pena no exterior e até cumpre pena, prisão temporária, prisão preventiva e até mesmo prisão domiciliar como esta, que o ex-presidente da República está cumprindo integralmente, não obstante existir algumas correntes jurisprudencial do STJ que, quando se trata de prisão domiciliar, por exemplo, apenas parcial ou no período da noite, né, entende que não deve contar. Mas aqui, quando estamos postados diante de uma prisão domiciliar integral, aqui eu entendo que todo o tempo em que Jair Messias Bolsonaro passar preso, mesmo, ainda que domiciliarmente, deve ser beneficiado pelo Instituto da Detração, ou seja, deve ser subtraído da pena que ele eventualmente pegar. Então você entendeu aí o que é delação, porque a natureza jurídica da pena, os tipos de prisão cautelar, que é prisão preventiva, prisão que não tem prazo para ser revogada, prisão temporária, que essa era 5, agora passou para 30 dias, prisão em flagrante delito, prisão administrativa e etc. E essa prisão domiciliar integral, em que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está cumprindo. Essa, eu entendo que deve ser objeto dessa detração, deve ser subtraída da pena que eventualmente ele pegar. E aqui já disse a relação que existe, né, do presente julgamento com os 21 anos de ditadura, pois se o alto comando do Exército da Aeronáutica tivesse aderido à tentativa de golpe, eu nem estaria aqui. Tampouco esse processo estava em pauta no Supremo Tribunal Federal para iniciar o julgamento amanhã. E aí você vê a relação que tem, né? A importância, né? E nós, mais de 213 milhões de brasileiros, estaríamos sob a égide de mais um regime, de um odioso e nocivo regime militar, que ninguém queira estar na pele. Só quem passou é que sabe os contornos e alcances de um regime militar. E a dosimetria, né? Já falei da natureza jurídica das prisões cautelares, porque, né, Alexandre de Moraes aplicou essas medidas cautelares e agora reforçou no dia de ontem, exatamente para impedir que o ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, fuja, né, em algum veículo em direção à Embaixada dos Estados Unidos. Se imagine, isso criaria um problema sério, pois ali nem a autoridade brasileira pode invadir, porque é a mesma coisa de invadir o território dos Estados Unidos. Irei depois falar de forma mais específica, de forma mais densa, sobre esse instituto tão relevante da imunidade diplomática. Mas agora irei falar um pouco para você poder entender do julgamento que está começando aí, né? Amanhã, pelos 5 ministros que compõem a primeira turma, cujo a presidência é pelo ministro Cristiano Zanin, o relator Alexandre de Moraes, e os outros 3 ou 6, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, compõem a primeira turma. E aí digo que se em tese houver alguma divergência por parte de Fux, entendo que essa divergência, repita-se, jamais será para pedir a absolvição de nenhum desses outros réus, exatamente porque, se isso fosse possível, isso aí entraria em contradição com dezenas e dezenas, por que não dizer centenas e centenas de réus que não fazem parte desse núcleo, que já foram condenados a pena de 3 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins. E aí violaria o princípio, né, da simetria, por que não dizer da isonomia formal e material, cuja primeira é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, político, filosófico, ideológico, e a segunda, isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente,
na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Vejo, portanto, que o presente julgamento é histórico não à toa, pois quando a gente analisa que se o alto comando do Exército e da Aeronáutica tivesse aderido, nós estaríamos aí vivendo mais um regime militar. E aí, qual o rito a partir de agora? O rito será o seguinte: o rito, a partir da manhã, o Supremo Tribunal Federal pautara o presente julgamento para o dia 2, 3, ou seja, amanhã, terça e quarta da semana, e retorna na outra, dia 9, 10 e pula para o dia 12. Sendo que 3 dias desses 5 dias aí serão de manhã e à tarde, e o dia 3 e o dia 12 será somente pela manhã, onde sairá o édito, ou seja, o édito absolvitório ou condenatório. E aí, pelo andar da carruagem, pelo que venho acompanhando em sede da instrução do presente processo, não vejo a menor chance de ter absolvição de nenhum desses 8 réus, que são 7 militares e Jair Messias Bolsonaro também, né, que é um militar da reserva. E aí tem outro problema, tem outro vídeo aí que postei, que assumiu a primeira mulher a presidência do Superior Tribunal Militar, depois de mais de 217 anos. E ela, em seu fervoroso discurso feminista de posse, deixou entender que se Jair Messias Bolsonaro e os demais generais forem condenados, né, que fatalmente serão, pelo andar da carruagem, nesse processo que dará início amanhã e terminará dia 12, ato contínuo, nada obsta, ou seja, nada impede que o Procurador-Geral Militar também denuncie os mesmos por crime militar, que é da competência dessa Justiça Militar, onde é composta por 15 ministros, e agora tem a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar. Fiz um vídeo aí dizendo a importância disso, e ela, em seu discurso fervoroso de posse, se isso acontecer, esses militares, incluindo o ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, pode até mesmo perder a patente. Vejo aí que o quão complexo é o direito penal. E Jesus foi pedagógico. Irei finalizar, né, citando de forma pedagógica o que dizia Jesus no que aduz a cumprirmos a lei de Deus e a lei dos homens. Mas antes mesmo de delimitar os contornos e alcance do rito, né, que será observado pelo julgamento que dá início amanhã, irei falar um pouco da dosimetria da pena. O que significa dosimetria da pena? Se dá exatamente que se os 8 réus forem condenados, esse processo será, por exemplo, em ato contínuo, o juiz passa a fazer a dosimetria da pena para ver que são 3 fases. Ver questão, né, o estado em que se dera dada a conduta, o tipo, né, o tipo penal, se tem agravantes, atenuante. Isso aí está lá no artigo 59, da dosimetria da pena. Irei falar especificamente em outro vídeo, mas nesse momento aí, se houver a condenação, essas penas aí passará a fase da dosimetria, onde deve ser observada pelo juiz da execução penal esse instituto da detração, né, diminuir a pena que não somente o general Braga Neto está cumprindo prisão preventiva, essa prisão agora integral domiciliar deve ser subtraída da pena
E o rito, que dá início amanhã, inicia notadamente às 9 horas, com abertura, será dada pelo presidente, né, pelo presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Ele trará o processo, né? Trará o processo conforme o site do Supremo. Houve diversos pedidos de credenciamento, mais de 501 pedidos, né, de credenciamento para o julgamento de amanhã. Não obstante, né, não ser todos deferidos, né, mas o fato é que no dia 2 amanhã, dará início dia 9, às 9 da manhã até meio-dia, e à tarde retorna das 14 às 17. No dia 3, ou seja, na quarta-feira, inicia às 9 horas até às 12, ou seja, até às 12 horas. Isso aqui nesse dia 3 só tem pela manhã. E aí, dia 9, a próxima semana, de uma terça-feira, reinicia dia 9 horas às 12, e à tarde das 14 às 17. Dia 10, na quarta, reinicia, continua o julgamento das 9 às 12, no dia 10 aqui, no caso aqui, é só pela manhã. E aí, pula o dia 11, vai para o dia 12, que é exatamente numa sexta-feira da próxima semana. Reinicia 9 horas às 12 e à tarde retoma 14 às 17. E quem são os réus? Os réus, né, a serem julgados nesse núcleo crucial. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. O segundo, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022. Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante de ordem do ex-presidente, que também, por via reflexa, é delator. E aí já disse também aí, né, ao longo, né, do presente vídeo, que ele contava com um perdão judicial, mas não vejo a menor chance. O melhor que ele pode, o máximo que ele pode conseguir é a redução da pena em 1/3 no máximo. Aí tem Alexandre Ramage, que é deputado federal e ex-presidente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Almir Garnier, que é almirante, né, de esquadra, que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro e foi o único dos comandantes, né, que aderiram. Os demais comandantes gerais do Exército, da Aeronáutica não aderiram, e esta é a razão pela qual, se eles tivessem aderido, nem estariam falando aqui. Esse processo, por via reflexa, nem existia, ou se existisse, estaria arquivado. O outro, Anderson Torres, ex-ministro, né, da Justiça, que podemos observar aí que ele, na época, era ministro da Justiça e viajou para os Estados Unidos. E o Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Vejo aí os réus. E aí, continuando, né, o rito do pré-julgamento, amanhã iniciará com a abertura do presidente da primeira turma, que é Cristiano Zanin, que é o presidente. Em seguida, será dada a palavra a Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, para fazer a leitura da denúncia, pedindo a condenação dos réus. Em seguida, será aberto vista para os advogados de cada um desses 8 réus, o do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de cada um desses generais militares.
E aí, espera-se que será feito, né, os advogados amanhã, e amanhã dia 12, 3, amanhã 2 e 3 será destinado para essas sustentação orais. E aí é para a semana, dia 9, dia 10 e dia 12, para os votos, né, dos 5 ministros que compõem a primeira turma, bem começando pelo voto do relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes. E aí, de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal, o primeiro, depois do relator, deve ser Flávio Dino, pois é o mais novo, seguido por Cristiano Zanir, depois por Edson Fachin, e conclui com a mais velha, que é Carmen Lúcia. Sim, e Fux, né? Luiz Fux. Se Fux, em tese, pedir vista, de acordo com o regimento do tribunal, existe aí a previsão de até 90 dias para ele devolver. Mas, se ele criar ou abrir alguma divergência, entendo que ele, em tese, jamais irá abrir uma divergência para absolver nenhum desses 8 réus, porque senão teria que absolver todos aqueles que já foram condenados. Se ele pedir vista, vai ser exatamente para trabalhar na questão da dosimetria da pena, ou seja, para tentar aplicar pena menor. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva, em tese, é legítimo. E é por isso que muitos advogados criminalistas de proa diz que no julgamento como esse, o melhor que os advogados têm que fazer desses 8 réus é trabalhar e focar muito na questão da dosimetria, que são 3 fases, primeira, segunda e terceira fase, para tentar aplicar a pena mínima. Mas aqui, nesse núcleo aqui, como é o crucial, ou seja, são os autores intelectuais, os grandes mentores, eu não vejo muita chance de se aplicar pena mínima em nenhum. Lá no caso de Anderson Torres e o ajudante de ordem, Mauro Cid, eles podem ter uma redução de pena que pode variar de um para o outro, dependendo com a veracidade de cada um, do que eles contribuíram para o desfecho, o deslinde da instrução do presente processo. Mas arrisco aqui que, se eles forem beneficiados, será com aí 1/3 no máximo de redução de pena. E os demais entendo que podem pegar a pena máxima, exatamente porque fazem parte desse núcleo crucial, ou seja, os verdadeiros mentores, os verdadeiros autores intelectuais da tentativa de golpe do 8 de janeiro. E são com essas singelas palavras que iniciamos, né, o julgamento do ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, e os 7 militares generais e demais subalternos que integravam o seu governo. Lembrando o que dizia Jesus, notadamente em Mateus 5, 20 a 26, quando ele fora pedagógico, no sentido de dizer que quando tiveres alguma contenda com seu irmão, procure resolver o mais rápido possível, pois se levar para o tribunal, fatalmente você será processado, condenado, quiçá preso, e não sairá de lá enquanto não pagar. E quando a gente vai para Tiago, aquele que fora irmão terreno de Jesus, ele é pedagógico quando diz: descumprir apenas a um dispositivo da lei de Deus também nos coloca na condição de pecadores, pois implica em descumprir todos os mandamentos de Deus. E Tiago também é pedagógico quando diz, Tiago, Paulo de Tarso, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca também na condição de pecadores. E Jesus, na época, em sede da nova e eterna aliança, fora pedagógico, quando o Estado, provocado pelos publicanos e os fariseus da época, numa forma de pegadinha, com o objetivo de incriminá-lo, perguntavam o que ele entendia sobre pagar imposto para César. Ele mandou pegar a moeda
e perguntou: o que é que está estampado aí? Os publicanos disseram: César. Então ele disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E deu exemplo que não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E falando na lei dos homens, né, quem abusa do direito comete ato ilícito. Quem faz ingerência, desvio de finalidade, comete ato ilícito. E é por isso que Jesus era pedagógico. Sempre enfatizo muito aqui a tese de Elisabeth Naumann, de uma cientista política alemã, que criara a espiral do silêncio, a ponto de dizer que pessoas das mais diversas castas, níveis sociais, econômicos, culturais, jurídicos, não obstante serem sabedora que determinada coisa é errada, vão para as mídias em massa para tentar agradar a corrente dominante, dizer exatamente o contrário, ou seja, o que essas correntes majoritárias querem ouvir. E é por isso que eu sempre digo que, assim como Deus, todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado não deve dizer, no caso do pai, o que o filho quer ouvir, no caso do professor, o que o aluno quer ouvir, no caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. A não ser o que ambos, em tese, queiram ouvir, esteja de acordo com a lei de Deus e a lei dos homens. E sim o que eles precisam ouvir sob a perspectiva da ética, da moral e da força normativa da Constituição, pois quem abusa do direito faz desvio de finalidade, ingerência, não somente em processo administrativo, judicial e na própria democracia, comete ato ilícito e precisa responder pelas suas condutas desviantes. Deus nos concebera, para além do corpo, alma, mente e espírito, o livre-arbítrio. Ocorre que o livre-arbítrio não é um poder que Deus nos dera de forma ilimitada. Se fosse, ele não teria descido lá na Torre de Babel para frear aqueles homens remanescentes da época de Noé. Se fosse, ele não teria colocado aqui no meio do cérebro do homem a dopamina, a serotonina, para frear os demais neurotransmissores, inclusive a própria dopamina. E é por isso que eu gosto muito de um famoso neurocientista americano, qual seja Albert Sapolsky, que vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio representa tudo aquilo que o homem pode dominar. O que ele não pode, que está no campo da metafísica, ele tem que entregar para o Todo-Poderoso. Mas o fato é que não podemos abusar do direito. E o pai, e o advogado, e o professor não devem dizer o que o seu aluno quer ouvir, o que o seu filho quer ouvir e o que o seu cliente quer ouvir. E sim o que eles precisam ouvir sob a perspectiva da ética, da moral e da força normativa da Constituição. Pois quem abusa do direito comete ato ilícito. É triste estar hoje aqui falando de dada temática, onde milhares e milhares de pessoas se deixaram ser induzidas ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. E muitos especialistas se encontram, estão muito preocupados como as pessoas estão vivendo sem pensar e tendo apenas surto de pensamento. Existe uma diferença entre pensar e ter pensamento. Você tem pensamento quando pensa numa conta que tem que pagar, no problema que tem. E você passa a pensar efetivamente quando você passa a arranjar meios para ganhar dinheiro, para pagar aquela dívida e para resolver dado problema. Descartes, um dos grandes protagonistas da filosofia racionalista, é aquele que inspirara toda a filosofia moderna, por meio do método penso, logo existo, criou, ensinou, fora pedagógico, no sentido de dizer que o homem deve distinguir para conhecer, ou seja, distinguir o que é líquido, o que é sólido, o que é bom, o que é ruim, o que é ético, o que é antiético, o que é moral e o que é amoral, o que é justo e o que é injusto. Agindo assim, difícil é errar. E são com essas singelas palavras que finalizo o breve estudo temático
lembrando que, para além de o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, assim como o fogo consumidor do Todo-Poderoso, que é uma navalha que corta dos dois lados, tem o condão de libertar, curar e salvar, ao revés, se as mesmas não forem utilizadas naquilo que revela a vontade e propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexa, terão o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho a esse início de julgamento que se dá amanhã, dia 12, para você saber o básico, né, do que pode acontecer doravante e as consequências, né, por esse ato impensado desses 8 militares, desses 8 réus que se deixaram ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. Vamos aí, irei trazer os bastidores, né, a cobertura, né, que começa com esse vídeo, irei continuar a cobertura até o final do julgamento, trazer aquilo que entendo ser mais importante. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com uma número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. Se gostaram do presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.